Eu só lamento muito não ter conseguido encontrar a primeira parte. Consegui assistir a segunda, mas com uma gafe na história. O filme que nós vamos falar hoje é O Morro do Alemão 2, dirigido por José Eduardo Belmonte, um filme lançado em 2017. E não é um filme independente, o que me surpreendeu muito, na verdade, visto que tem uma temática um pouco complicada. E não só complicada, como também tem uma temática um pouco que talvez não recebesse apoio. Esse filme foi apoiado muito pela Buena Vista Internacional e pelo Canal Brasil, se não me engano também. Esse filme fala sobre o policial, o detetive, o militar Machado, que vai então à busca do soldado que é um traficante que vive no Morro do Alemão, ou então Complexo do Alemão, que é uma zona real lá no Brasil, né? Que, se não me engano, agrega muita gente que vive na favela. É uma das maiores favelas, pelo que eu percebi, e é onde acontece a maior parte do tráfico também. Então, ele vai à procura dessa vingança porque há 9 anos atrás ele tentou prender o soldado numa operação que eles estavam a fazer, e numa tentativa de negociação do soldado se entregar, a colega dele acabou por aparecer, o soldado se assustou, deu um tiro que raspou-lhe no rosto 5 centímetros, por pouco que ele não morreu. Então, acabou que o detetive Machado ficou viciado em comprimidos e por vingança. Nessa nova parte do filme, que é a parte 2 que eu assisti, ele basicamente consegue várias informações para saber onde está então o soldado, onde é que ele está escondido, como é que vai se encontrar, etc e tal. E ele reúne um soldado antigo e uma novata, e eles vão então para prender o soldado, só que dessa vez sem armas, sem balas, sem nenhum alvoroço. Eles conseguem fazer essa operação muito bem feita, principalmente porque a milícia tem meio que um informante lá da polícia local, da zona do Morro do Alemão, que é o Bento. Uma outra figura muito importante nessa história. Bento é um policial não corrupto, extremamente sério e comprometido com o seu trabalho, porém ele é muito apaixonado pela ex-mulher do Playboy. Playboy, um outro membro que já morreu graças à polícia, dessa boca, né? A boca de fumo, que é assim chamada então o grupo que vende drogas. Nem sei se isso é permitido lá no YouTube, mas pronto. Então, ele acaba por dar as informações, explicar onde é que está o soldado, e nisso desencadeia a prisão do soldado. Só que existe um plot twist nessa história, e é sobre isso que nós vamos falar um pouco mais. Eu acho muito interessante os papéis, principalmente o ator Vladimir Bricsa, que agora tem feito uma novela, ou já acabou a novela, para a Netflix. Eu acho muito interessante o papel dele, porque estamos a falar de um filme de 2017, 2018, por aí. E ele tem uma performance muito boa. Eu assisti esse filme no YouTube e a qualidade, como vocês imaginam, não é das melhores, mas esse filme chamou muita atenção. Ele tem uma direção muito boa. Ele faz-te entender, por mais que tu não tenhas assistido o primeiro filme, faz-te entender muito bem qual é a dinâmica do filme, do contexto, da história, o que está a acontecer nesse filme. Ele dá-te a entender também que é uma história real, principalmente porque no final existem as letras a explicar, tudo bem bonitinho, que de 2018 até 2020, se não me engano, o governo não disponibilizou verbas suficientes para que se exista um combate às drogas. Também existe essa dupla face do combate às drogas, que é a polícia não mata só os bandidos, ele acaba por matar também cidadãos normais e trabalhadores que não têm nada a ver com isso, que também são meio que reféns dessa situação toda. Existe um momento que eu gosto muito no filme, que me chocou um pouco, foi o momento em que um dos soldados que está com o machado, ele acaba por encontrar trabalhadores no meio da noite enquanto eles estão a ser perseguidos pela boca de fumo, e ele vai meio que invadir, tratar mal aqueles moradores que estão lá a passar para ir para casa, e tem meio que uma discussão entre ele e a outra rapariga que também está a acompanhar o machado, que é a novata. Me admira muito essas informações todas dentro de um único filme. Foi um filme bem realista e é ali que eu gosto muito de acompanhar os filmes brasileiros nesse sentido. Mas vamos às críticas. Apesar de ter sido um filme muito explicativo e muito bem dirigido, ele tem vários gafes, então de tudo que eu vi a primeira vez, eu amei. Tem uma iluminação muito boa, principalmente em um momento específico, que foi quando o Machado está lá a passar mal por falta de medicamentos e ele e o soldado já estão meio que a fugir. Eles entram na farmácia. Existe uma tensão entre ele e o Machado, porque ele está lá a revirar os medicamentos à procura do medicamento e ele não encontra o medicamento que ele toma geralmente. E o soldado, ele pega um medicamento aleatório, pelo que pareceu, e dá-lhe. E o Machado diz: esse não é o medicamento que eu tomo. E o soldado meio que reage do tipo: tu vais precisar de mim, então é melhor aceitares. E tem uma iluminação porque eles vão ter uma conversa
toda sentimental. Existe uma desconstrução da imagem grotesca e agressiva do soldado. Assim como também existe meio que uma conexão entre os dois. Ele explica porque que ele queria o nome de soldado e também explica porque que ele entrou para a milícia, entre aspas. Sabe como é, né? Minha função não tem plano de saúde. O final foi algo um pouco previsível do meio do filme até aquele momento, porque toda essa desconstrução da imagem do soldado eu acho que foi um pouco agressiva. Eu acho que foi um pouco demasiado rápida e o que aconteceu depois, acho que vocês já podem saber o que é. Uma outra coisa que me pega muito nesse filme é a trilha sonora. Eu não gosto muito. Eu acho ela invasiva em vários momentos. Não gosto muito da performance da ex-mulher do Playboy, que é a nova mulher do Bento. Gosto muito da atuação do Bento. Acho que foi um personagem, apesar de que um pouco vazio, porque podiam ter explorado, não sei se exploraram isso no primeiro filme, mas eu acho que nesse segundo filme ainda podiam explorar um pouco mais essa questão toda do emocional dele. Ele parecia um personagem muito neutro, muito... Só estou aqui para fazer esse papel, não tenho nenhum background. O Machado sim foi muito bem explorado. O Soldado eu acredito que ele foi muito mais explorado no primeiro filme, mas nesse ele também não foi pouco explorado. Mas todo o resto não foi explorado. Algumas coisas apareciam e desapareciam, algumas informações surgiam no ar para nos dar a entender ou perceber quem é aquele personagem, qual é o backstage dele na história, por aí. Mas nada extremamente bem navegado, bem levado. Por isso acredito que o primeiro filme talvez me faça falta. Apesar de que todos os fragmentos do primeiro filme que eu já vi me levam a entender que realmente não foram realmente bem explorados. Uma coisa que eu gosto muito nesse filme é o movimento de câmera. Logo no início do filme nós vemos a câmera por cima, que é uma coisa que eu gosto muito, principalmente em operações policiais ou questões de suspense, dramatização, coisas assim que vão levar a um certo tipo de tensão. Eles vão, que é basicamente um resumo do que aconteceu no filme anterior, que é a recapitulação da operação onde o Machado e o soldado tiveram a sua última interação. E logo o filme segue para o início. Nós vemos que a colega Amanda, a colega do Machado, que teve aquela questão de assustar o soldado e ele acaba por disparar no Machado, ela subiu para chefe-tenente dessas operações. E o Machado, ele, por ter tido negociações e depois ter levado a bala, depois de ter ficado viciado em medicamentos, ele acaba por não ter subido de cargo. Então já existe essa resistênciazinha nossa de entender o que se passou realmente depois desse período todo de tempo, né? Se passaram 9 anos. Para o final, para mim é algo que eu não gostei muito, achei um pouco vago e me fez não gostar tanto do filme, de um modo geral. Por quê? Porque o final, ele não só ficou em aberto, como houve algumas situações um pouco questionáveis. Talvez para um terceiro filme, não creio, já se passou muito tempo, mas nada é impossível. Que foi o seguinte, eles então vão começar a fazer uma negociação com um antigo amigo do soldado que foi comprado pelo chefe da Amanda. Não sei se vocês lembram, a Amanda é a chefe do Machado nesse momento. E ele patrocinou o rival do soldado para que ele começasse uma guerra com o soldado, destruísse o império do soldado e tanto aquele ex-amigo do soldado quanto a milícia tivessem meio com um acordo e surgisse tudo de forma pacífica. Então eles descobrem isso, a Amanda acaba por descobrir isso. Ela vai falar com o chefe dela, vai meio que lhe encostar entre a espada e a parede. Enquanto isso, nós temos também o Machado a ir fazer uma negociação com esse amigo do soldado, já que ele raptou a família do soldado. E você já está a ver que é uma complicação de informação. Quando ele chega lá na sala de negociação, uma equipa especial aparece para poder combater esse elenco. Será que eles não estavam preparados? Essa é a pergunta. O Bento está junto nessa operação especial e eles acabam todos por uma troca de tiros, uma situação toda. E quem morre foi a milícia, né? No caso a polícia. Eles acabam por morrer praticamente todos, sobrando somente a novata. E é aí que me pega. Ela levou um tiro na perna, pelo que deu a entender, e ela estava para ser morta, só que dá a entender que foi ligado para esse homem e lhe disseram, olha, não mate, já não é necessário, sai daí, foge, porque vai aparecer talvez mais polícia. E ele diz, olha, tu tiveste muita sorte, e ele segue em frente. Só que nesse período de tempo ficam muitas questões. Por exemplo, ela vai virando e nós vamos vendo
o Machado lá deitado como se estivesse morto. Nós vemos o Bento morto, nós vemos outros soldados mortos. Um pouco tempo depois, a novata aparece no aniversário do chá do bebê do filho do Machado. E o Machado está vivo. Então isso fica um pouco estranho, fica um pouco... Como assim? Por que ele está vivo? Ele não morreu? E depois eles têm uma conversa em que eles tentam esforçadamente humanizar os feitos do soldado, isso vindo do Machado, e eles também tentam meio que mostrar que nem toda a milícia é má. Um facto, mas muito esforçado. Então, para esse filme, agora no final do nosso vídeo, eu dou uma nota de 6, porque apesar de todo o encanto que esse filme tem, principalmente do princípio do filme, o meio do filme, em que nós temos toda a motivação do soldado, toda a operação, e principalmente quando nós vemos que a primeira operação foi bem feita, né? A prisão do soldado foi muito bem feita sem armas. Eu acho que ele tornou-se redundante, previsível e um pouco chato, principalmente porque a construção da narrativa já estava um pouco previsível. Eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever, deixar o seu like e o vosso comentário, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo aí. Tchau!